Pronto. Gravando. Vamos embora. Bom dia, né? Gente, então o assunto de hoje, que é a semana número 6, tá? Só para quem, se por acaso alguém tiver perdido aí nas semanas, só para a gente situar. A primeira semana foi no dia 14 de abril, onde vocês tiveram a apresentação do curso, a ambientação do Classroom, como o Classroom funciona, o que é o Cam Scanner, como é que vocês anexam atividades e tudo mais. A segunda semana foi no sábado, 17 de abril, certo? Onde a gente viu todos os materiais de desenho, como é a nossa disciplina, como é que vão ser as atividades, quais são os assuntos que a gente vai estar trabalhando e tudo mais. Terceira semana foi no dia 28 de abril, onde a gente viu construção de retas paralelas, perpendiculares, mediatriz e ponto médio. A semana 4 foi no dia 5 de maio, onde a gente viu bissetriz, divisão em partes iguais e simetria central. A semana 5 foi dia 12 de maio, que a gente viu simetria axial, certo? E a semana 6, que é hoje, a gente vai ver justamente a parte de homotetia. Beleza? Então vamos embora entender o que é homotetia, gente. Entender que homotetia é um processo que você vai utilizar para ampliar ou reduzir figuras. Ou ainda inverter figuras. Ampliar, reduzir ou inverter. Na verdade, o processo de homotetia, vocês usam bastante. Provavelmente você nem está sabendo que está usando. Que é quando você pega uma figura aí, quer seja no Word, por exemplo. Ou se você pegar uma imagem, Word, qualquer lugar. Você pegar uma imagem e você clica lá na pontinha, você consegue ampliar e reduzir a figura, não é isso? Tem lá uma imagem, colocou uma imagem. Então você pode clicar numa pontinha dela e você pode esticar ou você pode reduzir. Você pode ampliar ou diminuir a figura. E esse processo, quando você pega pela quininha da figura e amplia ou diminui, é o processo de homotetia, certo? Então vamos listar aqui, vamos escrever direitinho o que danado é esse processo de homotetia. Vamos lá entender que processo é esse? Então vamos lá. Homotetia se for falar pelo lado matemático do negócio, eu não vou estar explorando aqui com vocês, tá? Mas se você for falar pelo lado matemático, a homotetia nada mais é do que uma função. Uma função. E vocês lembram um pouquinho de função do ensino médio? Eu não lembro que teve, né? Então, lá em função, no ensino médio, vocês aprenderam que uma função nada mais é do que um processo de transformação. E você pega elementos de um conjunto e leva para elementos de outro conjunto. Que você pega um elemento, um ponto qualquer, e transforma em um outro elemento. Esse é o processo de homotetia. É você pegar um ponto e transformar ele em outro ponto. Beleza? Com algumas regrinhas, obviamente. Então, vamos escrever aqui o que é o processo de homotetia. Não vou botar pelo lado matemático, tá? Vou botar pelo lado só de desenho geométrico mesmo. Então, olha só. Homotetia é um processo. Homotetia é um processo de ampliação. É um processo de ampliação, redução, certo? Ou inversão. É um processo de ampliação, redução ou inversão. Certo? Processo de ampliação, redução ou inversão de figuras. É um processo de ampliação, redução ou inversão de figuras. Tá? Processo de ampliação, redução ou inversão de figuras, mantendo processo de ampliação, redução e inversão de figuras, colocando, obviamente, com as minhas palavras, tá? Mantendo as devidas proporções. Mantendo as devidas proporções. Bom, isso aí nada mais é do que um resumo bem simplesinho e bem direto, com minhas palavras, do que é homotetia. É um processo de ampliação, redução ou inversão de figuras
mantendo as devidas proporções. Então, na verdade, quando você for trabalhando com um processo de homotetia, ela vai pegar uma figura, ela pode ampliar, ela pode reduzir, ela pode inverter as figuras, tá? O processo de ampliação, redução e inversão de figuras, mantendo aí as devidas proporções, ou seja, vai ser um processo que constrói figuras semelhantes. Então, na verdade, homotetia, ele transforma, quando eu digo mantendo as devidas proporções, isso nada mais significa do que construindo figuras semelhantes. Então, mantendo as devidas proporções significa construindo as figuras sempre semelhantes. Figuras semelhantes. Então, o homotetia é justamente isso. É um processo que amplia, reduz, inverte figuras, mantendo sempre as devidas proporções. Certo? Transformando figuras em figuras semelhantes. Aí, vejam só. Do mesmo jeito que a gente aprendeu como é que a gente trabalhou em simetria axial e assimetria central, que lá em simetria central, lá em simetria axial, a gente fazia um processo de inverter a figura na simetria central, ou de espelhar a figura na simetria axial, a gente não aprendeu que se a gente souber fazer para um ponto de uma figura, a gente consegue fazer para a figura inteira, porque é só repetir o processo. E o homotetia é a mesma história, gente. Se eu conseguir fazer o homotético de um ponto, eu consigo fazer uma homotetia de uma figura qualquer. Só aumenta, obviamente, o trabalho. Certo? Então, homotetia é isso, processo de ampliação, redução e inversão de figuras, mantendo as devidas proporções, ou seja, construindo figuras semelhantes. Claro que interessa muito para a gente aprender como é que faz esse processo, aprender como é que a gente faz essas construções, e a gente vai ver como é que faz isso. Então, vamos colocar aqui uma definição, certo? Vamos lá. Por definição de homotetia. Vou botar numa linguagem também bem formal para ver se vocês entendem bem direitinho, tá? Bom, definimos o homotético de um ponto A. Então, definimos o homotético de um ponto A. Definimos o homotético de um ponto A. Definimos o homotético de um ponto A. Em uma homotetia HCR. Claro que a gente vai entender direitinho o que é esse C, o que é esse R e tudo mais. Então, definimos o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR como sendo o ponto A', certo? Tal que CA', tal que o segmento CA', tal que CA', seja exatamente igual a R vezes CA. Isso daqui, gente, é destacar, porque isso daqui é a coisa mais importante que a gente tem na homotetia. Claro que eu não vou estar perguntando, já entenderam? Porque eu sei que não dá para entender só falando isso daqui, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender quando eu colocar um exemplo, quando eu começar a fazer uma figura. Então, vejam só. Então, definimos o homotético. Destacar isso aqui. Definimos o homotético de um ponto A
em uma homotetia HCR como sendo ponto A', tal que CA' é igual a RCA. Ponto. Dizemos que se o chamamos de ponto C, tá? O ponto C, ele é o centro da homotetia, diz que é o centro da homotetia. O ponto C é o centro da homotetia. E R é a razão da homotetia. A razão da homotetia. Então, olha lá. Ponto C é o centro da homotetia e R é a razão da homotetia. Então, o homotético de um ponto A em uma homotetia HCR é o ponto A', tal que CA' seja igual à razão da homotetia vezes CA. Esse ponto C vai ser justamente o centro da homotetia e R é a razão da homotetia, certo? Além disso, certo? Temos que C, A e A' devem ser colineares. Colineares. Vou apertar um pouquinho aqui. Vamos ter que botar no tela. Então, temos que C, A e A' são colineares. Colineares. Bom, só olhando para isso daí, gente, eu sei que é muito ruim de você entender somente olhando para isso. Vamos pegar aí na prática um exemplo para a gente entender como é que a gente vai funcionar. Aí você vai dizer, Cláudio, quais são os instrumentos de desenho que a gente vai usar para fazer esse processo de homotetia? Então, bom, a gente vai usar régua, a gente vai usar os lápis, a gente vai usar o compasso, certo? E dependendo da razão da homotetia, você pode precisar utilizar o par de esquadros também. Se bem que eu vou mostrar uma técnica para vocês, eu vou mostrar um procedimento que a gente pode utilizar o par de esquadros também, sem problema nenhum, e até facilita. Então, homotetia é um processo de ampliação, redução e inversão de figuras, mantendo as devidas proporções. Definimos o homotético de um ponto A na homotetia HCR como sendo ponto A', tal que CA' é igual à razão da homotetia vezes de C para A. E esse ponto C, ele é justamente o centro da homotetia e é a razão da homotetia. E o centro da homotetia, o ponto que eu tenho e o ponto que eu quero encontrar, eles devem sempre estar alinhados, eles devem estar colineares. Tá? Vou passar a telinha aqui para a gente começar a traduzir isso daí. Então, tenho essa anotação daí para a gente seguir. Se quiser tirar um print, tira aí à vontade. Pode passar? Vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo de fazer a homotetia de um ponto só. Como eu disse para vocês, se a gente fizer a homotetia de um ponto, certo? Fica bem mais tranquilo. Vamos ver aí como é que vai ser isso daí. Olha só. Exemplo. Vou pegar um exemplo aqui para a gente entender. Tá? Exemplo. Olha só. Quando eu for trabalhar, vamos fazer uma comparação com o que a gente já trabalhou de simetria central e de simetria axial. Quando a gente trabalhou lá com simetria central e com simetria axial, a gente sempre tinha o quê? A gente sempre tinha o referencial, que na simetria central era o centro de simetria, e na simetria axial era o eixo de simetria. E aqui na homotetia, a gente tem dois referenciais. É o centro e a razão.
Então, toda vez que eu vou fazer uma homotetia, eu preciso saber, ó, H é simplesmente para indicar uma homotetia. Poderia ser qualquer letrinha, H, F e tal, mas geralmente se usa H porque é de homotetia. Então, imagine H como sendo o nome da homotetia, tá? Onde ela vai ter um centro C, então esse C é um ponto fixo, que é o centro da homotetia, e você tem a razão. A razão da homotetia é sempre um valor. Vamos pegar uma homotetia aí de razão 3 para a gente entender como é que funciona. Então, a homotetia, gente, sempre tem que ter o centro da homotetia e a razão da homotetia. O centro e a razão. E, obviamente, saber qual é o ponto que a gente quer encontrar. Então, vamos entender qual é o processo que a gente vai fazer para esse centro de homotetia. Então, imagine que eu tenho aqui o centro de homotetia como sendo um ponto por aqui. Esse ponto poderia ser em qualquer lugar? Poderia, gente. Imagine o centro da homotetia sendo um ponto aqui. Imagine que eu queira encontrar o homotético de um ponto A. Como eu já disse para vocês, se vocês entenderem como é que faz o homotético de um ponto, você consegue fazer o homotético de uma figura qualquer. Então, eu preciso ter, o centro da homotetia, que é o ponto referencial, a razão da homotetia, que em outras palavras vai dizer o quanto a figura ela vai ampliar, reduzir ou inverter. A razão da homotetia, gente, ela é um número chave. É um número que vai determinar quanto você vai crescer, ampliar, reduzir ou inverter essa figura. E preciso ter qual o ponto que eu quero fazer a homotetia. Então, preste atenção. Qual é a definição de homotetia para poder fazer esse ponto A? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para chegar nesse ponto A. Ó, se eu quero descobrir o homotético desse ponto A, qual foi a definição? Olha lá a definição, está aqui destacado de marca-texto. Do centro da homotetia, referencial é o centro, começando do centro da homotetia até o ponto que eu quero encontrar, até o homotético do ponto A. Isso tem que ser calculado, tem que ser encontrado de que forma? De que forma? Como vocês estão vendo aqui, ó. De que forma? Pegando a razão da homotetia, que é dado na situação, multiplicado pelos tamanhos do segmento do centro até o ponto original. Eu vou escrever isso aqui tudo só para vocês se ligarem. Então, se eu quero encontrar o ponto A', então eu sei que de C para A', vai ter que ser a razão. Quanto é a razão da homotetia? 3. Vezes o segmento de C para A. Então é isso que vai ter que acontecer. Para mim, isso aí que está aí, eu preciso escrever quando eu for fazer o processo? Não, você não precisa escrever isso daí. Estou colocando isso daí simplesmente para que você tenha uma referência. Agora, vamos lá ver qual é o processo. Vamos lá. Primeiro processo, primeira parte. Eu posso até escrever aqui para a gente ir entendendo. Qual é o primeiro processo? Então, o primeiro processo, trace a reta CA. Então, vou traçar a reta CA. Aí vai ter uma historinha que é o seguinte. Quando a razão for positiva e quando a razão for negativa. Quando a razão for positiva, eu vou descer em direção ao A normalmente. Quando a razão for negativa, eu vou para o lado contrário. Daqui a pouco eu vou fazer com vocês um exemplo quando a razão estiver negativa. Então, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar de C para A. Olha o primeiro passo. Vou traçar a reta de C para o A. Então, chego do C até o A. Lembrando que vocês, quando forem traçar essa reta, gente, façam com bastante calma, tá? Então, ó, vou traçar a reta CA para C, certo? Depois eu vou pegar no papelzinho também para vocês entenderem como é que isso funciona, tá certo? Botar a câmera para cá e pega no papel para vocês visualizarem. Então, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi traçar a reta de C para A. Tracei. Segundo passo. Peguei a canetinha.
O que é que eu tenho que fazer para chegar numa linha? Para chegar numa linha, para sair do C e chegar numa linha, eu tenho que medir 3 vezes o segmento de C para A, certo? Então, com o compasso, certo? Com o compasso, tome o segmento, tome a medida, né? Com o compasso, é o segmento, né? Tome o segmento CA, certo? E trace 3 vezes, 3 porque eu estou aqui com 3 vezes, e trace 3 vezes CA a partir do ponto C, sempre a partir do ponto C, determinando o ponto A'. O ponto A', que é o homotético de A. Na homotetia, na homotetia de centro C e razão 3, certo? Então, usei somente essa definição daqui. Aí vê o que eu vou fazer. Imagina aí o seu compasso. Então, você vai pegar o compasso e vai medir daqui, ó, de C para A. Então, seu compasso, ele vem medindo aqui de C para A. Então, com o compasso, você mediu aqui de C para A, tá vendo? Agora, é a maior atenção para você não cometer o erro. Agora é justamente o momento onde mais se erra. E vocês não vão errar, não. Presta atenção. Como é que eu faço para chegar numa linha? Ó, do C para chegar numa linha, eu vou contar 3 vezes CA a partir do ponto C. Então, é 3 vezes CA partindo do C. Então, se liga. Medi aqui CA, não medi? Como vocês estão vendo. Medi aqui CA. Beleza? Só que para chegar numa linha, eu preciso de 3 vezes esse CA, contando a partir do C. Então, vamos lá. Peguei CA, daqui para cá. Agora, vamos contar 3 vezes, ó. Uma é o próprio CA, porque eu estou contando a partir do C. Então, fui com o compasso, peguei o tamanho de C para A, aí vou botar minha ponta no C, e vou contar 3 vezes a partir do C. Botei a ponta seca no C, então vou contar. Aí, vou para cá de novo, 2, vou para cá de novo, 3. Então, o Clebinho uma vez coincidiu de ser o próprio segmento, gente. Uma vez coincidiu de ser o próprio segmento. Então, você tem aí aí botou aqui o compasso de novo, 2, e botou o compasso para cá, 3. Nesse caso, ele vai contar 3 vezes porque é o número da razão independente. Não, tudo por causa da razão, Vitor. Exatamente por causa da razão. Você conta 3 vezes exatamente pela razão. A razão é justamente quem determina quantas vezes você vai fazer isso. Então, é exatamente a razão. A razão que vai determinar. Tá claro? Então, 1, 2, 3. E aí eu encontro aí, portanto, esse ponto ali. Aí você diz assim, Clebinho, não é melhor contar 2 vezes a partir do A? Esqueça isso, não tem isso não existe. Eu não falei isso para vocês. Eu falei, você pega o CA, conta sempre a partir do C. Então, a partir do C, eu vou contar 1, 2, 3 vezes. Se a primeira está coincidindo com o próprio segmento, mas o raciocínio foca no raciocínio que eu estou dando para vocês. Pega o compasso de C para A. Fiz de C para A. Marquei o compasso de C para A,
Agora eu vou olhar. Para chegar numa linha, eu tenho que contar 3 vezes esse tamanho que está lá no seu compasso. A partir do C. Então, no C. 1, 2, 3. Quem determina é a razão. Aí vamos lá. Se a razão fosse 8, iríamos contar 8 vezes CA? Exatamente. Exatamente. A razão que vai determinar quantas vezes eu vou fazer isso. E aí vocês já estão percebendo, como o Dylan está colocando aí, que se você tiver uma razão de 8, vai ficar uma figura monstruosa, né? Porque imagine aí 8 vezes. Tá? Para mim, se tu colocar uma questão de razão 8, eu não tenho muito interesse de colocar essas razões muito grandes, não, porque senão, em vez de vocês fazerem no papel, vocês iam precisar fazer uma cartolina, né? E aí, mas quem quiser fazer uma razão muito grande, pode fazer. Certo? Tá claro até aí, pessoal? Alguma dúvida? Vamos pegar outro exemplo aí. O que aconteceria se a razão ela fosse negativa? Vamos ver? Posso passar essa telinha? Eu vou botar aqui no papel um exemplo daqui a pouco para a gente fazer. Ó, então, vê só. Vamos lá, outro exemplo. Imagine que você tenha uma homotetia agora de centro C e razão -2. Kleber, a razão pode ser qualquer valor positivo, negativo, decimal, em qualquer coisa. Pode, gente. Só que, claro, se a razão for um número fracionário decimal, você vai precisar de outras coisinhas mais, né? Que é, por exemplo, dividir um segmento em partes iguais, como a gente aprendeu lá na semana, no dia 5 de maio, que é dividir um segmento em partes iguais. Então, pode acontecer de você precisar disso, certo? Então, vamos lá. Então, agora vamos ver uma homotetia de centro C e razão -2. Gente, tá muito barulho aí, tá uma brincadeira ali fora. Deixa eu fechar aqui, só. Peraí, só um segundinho. Começaram a... Melhorou aí o barulho? Alguém resolveu pegar uma brincadeira aí uma hora dessa. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece, gente? O que é que muda se a razão da homotetia ela for negativa? Presta atenção. Se a razão da homotetia for negativa, isso significa que, no lugar de você ter C, a linha, como eu fiz aí nessa situação, você vai contar para o lado contrário do C. Então, a única coisa que muda quando a razão é positiva e quando a razão é negativa é que no lugar de você ir no sentido, você vai no outro sentido. Certo? Vamos entender como é que faz? Lembre-se, a razão negativa, ela vai jogar a figura para o lado contrário, o ponto para o lado contrário do C. A razão positiva, como eu fiz no exemplo anterior, ela vai jogar para o mesmo lado do C. Então, isso você tem essa mudança quando você tem a razão positiva e quando você tem a razão negativa. Show de bola? Vamos ver como é que vai funcionar esse exemplo daí. Então, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o centro, o ponto que eu quero fazer uma homotetia e a razão que já vai ser determinada, certo? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Presta atenção. Vou imaginar um ponto C aqui. O centro da homotetia eu vou colocar aqui. E vou colocar o ponto A do lado de cá. Veja que eu coloquei mais afastado, justamente porque senão não cabe, gente. Não cabe. Se o C está aqui, o A está aqui, a razão é negativa, o A' vem para o lado de cá. Se a razão for positiva, o A' vem para o lado de cá. Olha lá, vou voltar aqui rapidinho. Olha só, razão positiva. O A e o A' ficam do mesmo lado. Razão negativa, o A e o A' ficam do lado contrário. Então, o que é que eu tenho que fazer para proceder, para fazer essa situação? Vamos lá. Então, primeiro, eu sei que do C para chegar no A', qual é a definição, gente? E foquem sempre, por favor, não inventem querer fazer bisuzinho nem nada, não. Foquem nessa técnica que eu estou dando para vocês, que vocês não vão errar. Então, do ponto C até o A', do C para chegar no A',
você vai ter que contar o quê? A razão vezes o segmento CA. Então, para a gente chegar numa linha, eu vou ter que pegar a razão. Quanto é a razão? Menos 2 vezes o segmento CA. Tá certo? É isso que eu vou contar. Aí, se você estiver pensando, mas Kleber, essa razão negativa vai complicar. Não vai complicar, não, gente. A razão negativa só significa que você vai contar 2 vezes para o sentido contrário. Então, vamos ver qual é o primeiro passo? Bora lá. Primeiro passo para fazer isso daí. Você vai traçar a reta de C para A. É assim? Vou chegar e vou traçar a reta de C para A. De C para o A. Então, vou traçar aqui do C é o A, beleza? Só que como eu sei que o ponto vai ficar para o lado contrário, então eu vou traçar para cá, ó. Mas de conta que está certinho. Tracei justamente para o lado de cá. Eita, ficou tudo troncho. Então, como eu já sei que vai ficar para o lado contrário, tá muito ruim. Deixa eu melhorar essa linhazinha daqui. Então, como eu sei que vai ficar para o lado contrário, então eu já vou aqui do C para o A. Só que lembre-se, vai ficar para o lado contrário. C, A, como a razão é negativa, vai vir para o lado de cá. Beleza? Beleza não, que eu apaguei tudinho sem querer. Apaguei tudinho, gente. Vou fazer de novo. Então, faz de conta que o papel amassou. Vou de novo botar o exemplo. Qual é o exemplo que eu estou querendo? Vai. Eu estou querendo a homotetia de centro C, razão menos 2. É isso? Já vou adiantar onde é que a gente estava com o processo, certo? Já vou adiantar. A gente já estava com a situação mais ou menos assim, né? Já tinha escrito que do C para o A' teria que ser menos 2 vezes CA. A gente já tinha que o A', o centro estava em algum lugar, e o A estava aqui em algum lugar. Pronto. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu traçar do C para o A e fazer a reta, tá? Segundo passo, eu vou pegar a medida de C para A com compasso. Então, com o compasso, eu tenho essa medida de C para A. Tenho uma medida aqui de C para A com o compasso. Beleza? Então, peguei a medida CA. Agora, para chegar numa linha, eu tenho que contar o quê, gente? Bora. Para chegar numa linha, eu tenho que contar 2 vezes essa medida. Veja, você pegou essa medida, está aqui no seu compasso sua medida, e você vai ter que contar 2 vezes essa medida, sempre a partir do C. Sempre a partir do C. Você vai pegar essa medida de C para A, e a partir do C, você vai contar 2 vezes, só que para o sentido contrário. Volta a insistir. A contagem é feita a partir do C. Você escreve isso aí, vocês estão anotando, botem aí em algum lugar para não esquecer um lembrete. A contagem é sempre a partir do C. Então, olha lá. Você chega do C, você pegou a medida CA, e agora eu vou contar 2 vezes para o sentido contrário. O negativo é só para dizer que o A' vai no lado contrário em relação ao A. Razão positiva vai no mesmo lado do A. Razão negativa vai contrário de A. Então, você vai pegar aqui, ó. Então, você vai pegar. Tem essa medida. Então, a partir do C, eu vou sair contando. 1, 2. Então, a partir do C, 1, 2. Contei 2 vezes a partir do C. Então, uma para cá, uma para cá. Sempre contando a partir do C. Então, aqui eu contei 2 vezes. E aí, ao contar aí 2 vezes, eu encontro exatamente aqui o ponto A'.
que é o homotético de A, certo? Em relação ao ponto C. Então, vocês já perceberam aí a diferença entre a razão positiva e a razão negativa, sempre contando a partir do C. Alguma dúvida, CG? Primeiro período, alguma dúvida? Tudo certo? Não, professor, até agora não. Oi, Thaís. Não escutei. Thaís? Não, até agora não. Até agora não. Beleza, Thaís. Vamos seguir adiante? Vamos pegar um exemplo mais na prática. Vamos botar um exemplo aqui no papelzinho de uma figurinha mais interessante. Vamos lá? Vamos pegar uma figurinha aí para a gente fazer um exemplo. Vou colocar aqui no papel para a gente fazendo. Aí, do mesmo jeitinho. As direções irão seguir o plano cartesiano? Não. Não tem um plano cartesiano aí, não. Certo? Não tem plano cartesiano, não. A direção é a direção dos pontos. Certo? Não tem positivo direita e esquerda, não. É contrário do C e ao lado do C. Não é legal pensar assim, não. Sabe por quê? Porque se tu pensar assim, ó, olha o que acontece. Imagine que eu tivesse uma motetia de razão C, de centro C e razão menos 3. Se o ponto A está aqui, não é negativo, eu vou contar para o lado de cá. Ó. 1, 2, 3 para o lado de cá. Mesmo a razão sendo negativa, eu estou contando para o lado de cá. Então, não vale a pena pensar sobre o plano cartesiano, não. Se ligasse? Até porque se eu botar o ponto C aqui, botar o A aqui, e a razão for negativa, ó, vou contar lá para cima. Ó. 1, 2, 3 aqui para cima. Então, aí seria negativo apontando para lá, negativo apontando para cá. Entendeu? Por que atrapalharia se a gente pensar assim sobre o plano cartesiano? Ficou claro, minha querida? Por isso que não é vantagem pensar dessa forma. Então, vamos pegar um exemplo aí, já de uma figurinha em uma motetia qualquer. Deixa eu pegar aqui Vamos compartilhar essa telinha, né? Para que a gente possa fazer um exemplo aqui. Deixa eu parar. Deixa eu me fixar aqui. Deixa eu pegar a câmera para colocar aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos tentar. Vou tentar ajeitar aqui. Peraí. Bom, então vamos colocar aqui o papelzinho para a gente tentar fazer o exemplo. Sim, deixa eu botar a luzinha que eu acho que fica melhor, né? Daqui a pouco eu coloco. Então, deixa eu pegar o piloto aqui para a gente... Então, vamos lá. Exemplo aí de uma motetia. Então, preste atenção. E usando aquela mesma ideia dos lápis, tá certo? Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. Tá bom, aqui tá. Então, um exemplo. Vocês preferem razão positiva ou negativa? Vai. Razão positiva ou razão negativa? Oi? Fala, Dylan, não escutei. Negativa. Negativa? Pronto. Então, vamos pegar agora onde é razão menos 3. Certo? Deixa eu botar a luzinha que talvez fique melhor para vocês. Fica melhor com a luzinha? Então, vamos lá. O motetinha de centro C e razão menos 3, tá? Vou pegar aí uma figurinha qualquer. Lembre-se que, vê o que eu vou fazer, presta atenção. Se eu botar uma figura aqui, 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 se eu botar uma
certo? Vou botar uma figura aqui. Vou botar uma figurinha aqui qualquer. Enfim, vou botar uma figurinha aqui qualquer. Só que vai ficar muito grande, vai ficar fora do papel. Vou pegar outra folha. Vou pegar outra folha. Ai. Vamos lá. Então, vou pegar uma figurinha aqui qualquer. O exemplo que eu vou fazer. Vocês pediram uma razão negativa. Centro C, razão menos 3. Entendam que quando eu vou fazer uma motetia, gente, com o centro C e a razão sendo um número negativo, lembre-se que a figura vai ficar do lado contrário do centro. Então, se eu for construir a figura aqui, meu centro de homotetia tem que estar por aqui, para que a figura vá para o lado contrário. Se eu quiser botar o centro por aqui, eu preciso lembrar que se a figura estiver aqui, ela vai para o lado contrário. E lembre-se que esse valor, ele vai representar justamente o quanto uma figura vai crescer. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Então, imagine que eu tenho aqui uma figurinha. E vejam, se é 3, eu não posso botar essa figura muito grande também não, senão não cabe. Eu vou botar a figurinha aqui mais ou menos pequenininha. Então, lembre-se que para vocês fazerem a homotetia, eu preciso ter a figura, eu preciso da figura, e eu preciso também saber qual é o centro da homotetia e a razão da homotetia. Imagine aí a figura, certo? Imagine aí o centro da homotetia. Um ponto aqui qualquer. Então, é isso que eu vou ter, é isso que eu preciso que vocês tenham quando vocês forem fazer uma construção como essa, certo? É necessário que vocês tenham a figura que eu quero fazer o homotético, o centro da homotetia e a razão da homotetia. Prio, essa aqui é o desenho. Vocês vão ter umas 4 construçõezinhas, certo? Umas 4, não, vocês vão ter 4 construções como atividade, que vai ser a gente parou na 13, vai ser a 14, a 15, a 16, a 17, certo? De homotetia. E aí vocês vão estar tendo isso como situação inicial. O nome da homotetia, a figura que eu quero encontrar um homotético, o centro da homotetia. É isso que eu tenho sempre. Eu preciso ter sempre essa situação. Qual é a homotetia? Então, determinando quem é o centro, quem é a razão. Qual é a figurinha? Se vai ser um quadrilátero, um pentágono, aquelas figuras. Eu vou sugerir sempre aquelas figurinhas, mas sempre digo que vocês podem fazer de outra forma. E o centro da homotetia. Então, é isso que a gente tem. Então, vamos lá, seguir os passos direitinho. Primeiro passo, vou colocar nome nos vértices para não me perder. Porque se a figura tiver muitos vértices, eu posso estar perdido. Então, vou colocar aqui um M, N, P e Q. E foco na técnica. Foco na técnica. Foque a técnica para você não se perder. Aí, o que é que eu vou fazer, gente, aí, já me ligando nisso daí? Vamos pensar? Preste atenção. Razão é positiva ou negativa? A razão é negativa. Razão é negativa, o que é que significa? Isso significa que o seu traçado, ele vai para o sentido contrário, certo? Ele vai no sentido contrário do C. Então, se ligue nisso. Vamos lá? Preste atenção. Olhando para esse primeiro ponto, ponto M. Eu quero fazer o ponto M. Então, se eu quero fazer o ponto M, preste atenção. De M para encontrar o M', se a razão ela fosse positiva, eu iria do C para o M. Se a razão é positiva, eu vou do C em direção ao M. Então, vou puxar para cá. Como a razão está sendo negativa, o M ele vai para o lado contrário do C. Então, razão positiva
C vai para o lado do M, razão negativa, o M vai contrário do C. Certo? Como eu estou com a razão negativa, eu vou pegar contrário do C. Então, olha lá. Primeiro passo, eu vou traçar a reta de M para C. Venho de M para C. Lembre-se que isso deve ser feito com um lápis HB, que são as linhas auxiliares. O lápis 6B, só a linha definitiva. Então, vou pegar de M em direção a C. Kleber traça bem grandão, é? É, porque a razão é de -3, então se a razão é -3, vai dar algo bem distante. Tá beleza até aí? Aí agora. Então, na verdade, o que vai definir, eu acho que se vai aumentar ou diminuir, é o centro, né? Porque Não. eu imagino, Ele vai aumentar e diminuir a razão. se ela tivesse à direita do centro, ela ia diminuir. Não. Quem determina se diminui ou não é a razão. Porque se eu ligar para lá ou se eu ligar para cá, não vai ter problema nenhum. O que vai determinar é que são 3 vezes. 3 vezes você vai aumentar a figura. Cada lado vai ficar o triplo. Se a razão fosse 2 ou -2, cada lado ia ficar o dobro. Você só iria reduzir se sua razão fosse um número ali entre -1 e 1. Tipo, se a razão for 0,5, se a razão for meio. Se a razão for meio, aí os lados vão ficar na metade. Quem determina se amplia ou se reduz são justamente as razões. Razão entre -1 e 1 diminui. Você vai multiplicar por 0,2, 0,3, 0,5, aí diminui. Aí você usa os esquadros para dividir o segmento em partes iguais. Se a razão for maior que 1 ou menor que -1, aí vai ampliar. A razão negativa inverte a figura. A razão positiva, ela fica no mesmo jeito. Entendesse, meu querido? Ah, entendi sim. Eu estava achando que a negativa diminuía a figura. Não. Quem vai dizer é o valor, é o número. 3 vai aumentar o lado sendo o triplo. Tá? Então, olha só. Aí, o que é que eu vou fazer depois que eu faço isso? Eu pego de M para C. Olha lá. De M para C, eu estou aqui com a medida. MC. Essa medida é o meu referencial. Por quê? Para encontrar o M', eu tenho que contar 3 vezes essa medida, sempre a partir do C. Sempre a partir do C. Então, eu tenho essa medida de M para C, e aí eu vou contar 3 vezes, sempre contando a partir do C. O que determina se eu vou contar do mesmo lado do M, ou se eu vou para o lado contrário do M, vai ser justamente a razão. A razão que vai determinar se eu vou para o mesmo lado do M, ou se eu vou para o lado contrário do M, certo? Quem determina isso é justamente a razão. Se vai para o mesmo lado, ou se vai para o lado contrário. Ficou claro isso, pessoal? Então, a razão que vai determinar se eu vou para o mesmo lado, ou se eu vou para o lado contrário. Nesse caso, a razão é negativa. Então, eu vou mesmo lado de N, 1, 2, 3, ou para o lado contrário do M, 1, 2, 3. Razão negativa, a medida está aqui já, MC. Vou contar 3 vezes para o lado contrário do C. Do lado contrário do M. Por que para o lado contrário? Porque a razão é negativa. Então, não é que vai ficar à direita ou à esquerda. Você vai ficar do mesmo lado ou do lado contrário. Mesmo lado, se a razão for positiva. Lado contrário, se a razão for negativa. Então, olha lá. Já peguei MC, vou contar 3 vezes a partir do C. Ó. Então, botei no C 1. Botei para cá 2. Botei para cá, ficou fora do papel. Meu desenho vai ficar fora do papel, porque ficou muito grande. Mas eu vou fazer um negócio aqui que você não deve fazer, tá? Mas como eu estou vendo aqui o horário, eu vou fazer um negócio que vocês não devem fazer de jeito nenhum, tá? Mas de conta que meu papel é aqui maior. De conta que é um papel só, tá? Eu vou até prolongar aqui esse papel, mas vocês não devem nunca fazer isso, tá certo? Mas de conta que, na verdade, eu deveria pegar outro papel e começar de novo. Colocando aqui só por causa do horário. Só para a gente entender. Então, tá aqui a minha figurinha.
Vejam como a razão ela é 3, já é algo que aumenta bastante, né? Tá mais para menos para cá. Então, deixa eu fixar esse papel aqui para a gente não se perder. Então, você vai ter 1, 2, não preciso prolongar. Vejam que quando você for fazer uma razão aí maior, gente, vocês têm que fazer a figura original bem pequenininha. Se você não fizer a figura original pequenininha, você vai ter que fazer um outro papel. 1, 2, 3. Estaria ali justamente o meu M'. 1, 2, 3. Encontrei aqui o primeiro ponto, que é o ponto M'. E vou fazer isso com todos os pontos. Vou fazer isso com os pontos todinhos, certo? Aí, agora eu vou para o ponto N. Então, vou pegar a régua de N para o centro. N para o centro. Estou indo no lado contrário. Por que eu estou indo para o lado contrário, mais uma vez? Porque a razão ela é negativa. Então, agora eu vou pegar a medida do N para o C. N para C. Olha lá. Está aqui minha medida, referência NC. E vou contar 3 vezes para cá. Partir do C. Se fosse a razão 3, eu ia contar 1, 2, 3 para o mesmo lado. Mesmo lado do N seria 1, próprio N, 2, 3. Como a minha razão está negativa, então vou contar no sentido contrário do C. Então, 1, 2, 3. Encontrei aqui o ponto N'. Então, esse é o ponto N'. A figura, gente, quando a razão é menos 3 ou se ela for 3, os lados vão ficar triplicados. Mas a área, lembre-se que a área é medida em metros quadrados, centímetros quadrados. Então, se a razão é 3, a área vai ser 3 ao quadrado. Então, na verdade, a figura que eu vou encontrar vai ter área 9 vezes essa área daqui. Então, imagine quando for uma razão 4. 4 ao quadrado é 16. Se a razão for 4, vai ficar 16 vezes a área da figura. Tá? Bom, vou fazer para o ponto P. Vou fazer aqui para o ponto P. Alguém tinha colocado aí no começo, Clebinho, se a razão for 8. Gente, se a razão for 8, entendam que a área vai ficar 8 ao quadrado é 64. A área vai ficar 64 vezes da figura que você quiser. Ficaria algo imenso, imenso, imenso. Ó, vou pegar a medida aqui de C para P. É o mesmo processo como eu disse para vocês. Se você aprender a fazer de um ponto, você faz de qualquer figura. CP, e aí vou pegar para cá, a partir do C. 1. Botou aqui 2. Tá? 3. Então, aqui eu descobri o ponto P'. Joia? E ainda falta o outro, né? Que é o Q'. Eu vou pegar a régua, sempre em direção ao centro, porque o centro da homotetia é a referência. Lembrando que eu posso tranquilamente, em algumas situações, ter uma linha por cima da outra. Isso não tem problema nenhum. Certo? Se ficar uma linha por cima da outra, isso não é problema. Então, tracei aqui. Agora, vou pegar de novo o compasso. De C para Q. Então, de C para Q. E vou contar 3 vezes. De C para Q. A partir do Q, porque é no sentido contrário, né? Botou aqui no C. Então, uma. Atenção total para não misturar as linhas, viu? Não sei se alguém, quando foi fazer simetria central axial, misturou as linhas. E aí, se você já na prática misturou, você percebe o quanto de atenção você precisa ter, né? A atenção tem que ser total, senão a gente se perde. Então, aqui você vai ter o ponto Q'. Bom, fiz aí, marquei aí os pontos M', N', P', Q'. Feito todos os pontos, e aí, claro, que se tivesse 10 pontos, seria o mesmo processo, tá, pessoal? Agora você simplesmente vai ligar os pontos ordenadamente.
Como assim ordenadamente? M não foi para N? Se M foi para N, eu vou ligar de M para N. M foi para N, então eu venho de M' para N'. Vou ligar aqui de M' para N'. Aí depois, N vai para P. Então, de N' para P'. E lembre-se que no final a figura vai dar certo. Certo? Então, de N' para P'. Depois, P para Q. Então, P', Q'. E depois de Q para M. Então, Q para M. E aí você vai encontrar a figura homotética da sua figura original. Lembrando que a área fica 9 vezes. E por que a área fica 9 vezes? A área fica 9 vezes porque a área vai ser elevado ao quadrado. Tá certo? Ficou claro aí o desenhozinho como é que ficou, gente? Como é que deu? Bota só um pouquinho mais pra direita, porque tá cortando um pouco. A câmera, né? Peraí. Assim tá bom? Tenta afastar, porque ele tá cortando ainda. Tá cortando no teu, é? Aqui. Eu acho que agora dá pra ver, sim. Pronto. Eu venho a dúvida aqui. Professor, a razão sendo positiva ou negativa influencia se a forma vai aumentar ou diminuir? Não. A razão sendo positiva ou negativa só influencia se a figura vai ficar do mesmo lado da original ou se vai ficar do lado contrário do centro. Se vai ficar do mesmo lado do centro, se a razão for positiva, ou se fica do lado contrário, se a razão for negativa. Quem determina se vai aumentar ou diminuir, se vai ampliar ou reduzir, é o número, o módulo da razão. Se o valor ficar entre menos 1 e 1, ou entre menos 1 e 1, ela vai diminuir. Agora, se a razão ficar entre maior do que 1 ou menor do que menos 1, então ela vai sempre aumentar. Joia? Tentando botar a luz aqui numa posição legalzinha. De boa? No celular fica ruim de ver, né, gente? Depois vocês assistem no YouTube. Deixa eu tentar só dar uma geral aqui na câmera para ver se vocês se ligam. Olha lá como fica. Se virar a tela do celular de lado, dá pra ver, tranquilo. Assim, Ele em pé corta um pouco. Assim dá pra ver perfeito, de lado. Beleza, né? Deixa eu só botar a câmera assim, meio de cima. Olha aí a mesa de trabalho. Caraca, compasso. Como é que eu trabalho? Veja aí, pronto. Material, computador, mesinha digital, outro computador, mouse, piloto, água, mouse, uma mesinha para a gente trabalhar. E o ring light. E eu, né? Professor, Oi. já tentou ilustrar com essa mesa aí, digitalizadora? Como é? Já tentou ilustrar com essa mesa digitalizadora? Rapaz, não, porque eu não sei muito fazer isso não, mas sei que dá sim de boa. Quando eu fui comprar a mesa digital, eu vi que tem muita gente que usa ela para isso, para fazer ilustração e tudo mais, que ela é bem precisa. Inclusive, eu trabalho com ela numa sensibilidade bem rude, digamos assim. Você pode regular ela para ela ficar bem sensível. Qualquer toquezinho você consegue. Bacana. Mas ela tem muitas opções. Você regula a sensibilidade dela. O meu não é muito sensível porque eu uso mais para escrever, né? Desenho muito pouco com ela. Mas dá para você fazer muita ilustração. Beleza? Aí, entenderam? Setup. E é assim que a gente trabalhar, né, gente? Então, aqui, as semanas de vocês, as datas de vocês. Olha lá, as datas do curso todinho. As datas. Make-off, né? As datas. A semana 1, semana 2, semana 3, semana 5, moteti, ó.
Para a semana já está aqui, ó. Padrão áureo, retângulo de ouro, alcezinho, uma aguinha para você hidratar, computador para ver vocês, e um computador aqui para ver as perguntas de vocês, o chatzinho, aqui a mesinha digital. E é assim que a gente vai trabalhando, make off. E eu aqui, no canto da parede. Beleza? Ficou claro aí, gente? Então, vou botar a atividade aí da semana para vocês. E fazer a chamada. Espera aí. Alguma dúvida? Vamos voltar para a telinha lá para a gente colocar a atividade da semana. E como sempre, gente, essas figuras que eu sugiro para vocês são apenas sugestões, tá? Sugestões. Vocês podem tranquilamente escolher outras figuras, tá? Isso são algumas sugestões de figuras para vocês. Eu estou vendo o cabelo tudo assim. Então, são sugestões de figuras para vocês fazerem. Vocês podem fazer tranquilamente outras figuras, não tem problema nenhum. Agora que tenha um mínimo de pontos, como eu coloco para vocês, né? Que tenha pelo menos um mínimo aí de pontos. Então, deixa eu voltar aqui a telinha para a gente passar a atividade. Vamos lá. Então, a atividade da semana, fazer homotetia. Então, vamos colocar 4 aí para vocês, certo? Daqui a pouco vai aparecer aí na telinha de vocês. Essa daqui. Vamos lá. Atividade dessa semana. Aí você já sabe, né? Aquela outra coisa padrão, né? Você coloca o seu nome, coloca o nome do seu curso, né? Coloca o nome do curso, coloca essas coisas todas que vocês já sabem que devem ser feitas, né? O nome do curso, sua turma, se é manhã, se é tarde, essas coisas todas. Beleza? Vamos ver aí. Atividade. Então, na verdade, essa atividade dessa semana é sobre homotetia. Então, a gente vai ter aí. É de número agora. Vou anotando aqui para não me perder. 14, 15, 16 e 17. E mais uma vez eu digo, não acumulem, gente. Não acumulem, que vai tendo mais e mais e mais. Quarta-feira que vem já vai ser uma que é da parte do padrão de ouro, né? Que é como muitas páginas da internet desenvolvem, né? A sua página tudo baseado no número de ouro. É o design, digamos assim, do Facebook, do Instagram, do Twitter, é tudo baseado nesse padrão de ouro. Então, ainda depende da outra semana, já vai ser outras construções. E aí depois está chegando o finalzinho de geometria plana para a gente começar a geometria espacial, que é o mais forte de vocês, né? Vocês precisam mais da geometria espacial do que da geometria plana. Vamos lá. Então, questão 14, atividade 14, 15, 16, 17. Espero que todos já estejam com as 3 iniciais prontas, né? 14, 15, 16 e 17. Como eu disse, espero que todos já estejam com todas as atividades em dia, para não acumular bastante, porque daqui a pouco está com 30 e você fica, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, né? Então, vamos lá. Como eu disse, vou sugerir aqui, vou botar uma motetia, tá certo? Eu quero que vocês façam uma motetia de razão 2. Eu quero que vocês construam uma motetia de razão 4. Lembre-se que de razão 4 vai crescer muito, certo? Uma motetia de razão menos 3. E uma motetia de razão menos 4. Pronto. Cresce muito, viu? Cresce muito. Então, sugestões de figuras. Vamos lá. Sugestões de figura. Eu vou imaginar aqui, certo? As mesmas figuras que eu coloquei para vocês nas aulas anteriores. Mas, como eu disse, usem a criatividade, gente. Inventem outras figuras.
Então, vou botar aqui as mesmas figurinhas que eu coloquei na outra semana, certo? Acho que eu coloquei uma dessa. Acho que eu coloquei, não vou lembrar direito não, mas acho que, quer dizer, talvez eu lembre. Acho que eu coloquei um peixinho também, assim. Um peixinho. Acho que eu coloquei também uma mais ou menos assim. Foi isso? E acho que coloquei, nem lembro. Foi a letra, não fui botar a letra não. Foi? Teria como o senhor fazer uma dessa positiva? Pelo menos um punho aí onde o senhor está fazendo os desenhos, só para a gente ter uma noção de como fazer na hora. Ah, vou rabiscar daqui a pouco. Vou só fazer um rabisco então para vocês visualizarem. Pronto, obrigada. Nada. O horário já está bem, mas eu vou dar só uma ideia para tu ver como é que faz. E aqui eu tenho colocado uma letra, não foi a minha letra, mas para ficar muito grande eu vou colocar uma, sei lá, qualquer coisa. Vou botar uma setinha assim, pronto. Aí vem, lembrem-se que se eu colocar o centro aqui, a figura vem para o mesmo lado se a razão for positiva. Se eu colocar o centro aqui, a figura fica do mesmo lado. Se eu for fazer com razão negativa, então se eu colocar o centro aqui, a figura vem para cá. Mas se eu colocar o centro, deixa eu colocar essa figura mais para cá. Se eu botar essa figura aqui, essa setinha, tá, gente? É uma setinha qualquer, não precisa ser tudo certinho. Se eu coloco o centro aqui, essa figura vem para o lado de cá. Então, se lembra que ela vai sempre para o lado contrário. Então, essa figura vai para o lado de lá, essa figura fica do mesmo lado, essa aqui, se a razão é positiva, do mesmo lado, se a razão é negativa, vem para o lado contrário, se a razão é negativa, vem para o lado contrário, tá? Essa é a atividade. 14, 15, 16, 17. Tiraram um printzinho? Joia? Só um rabisco se a razão for positiva aqui, só para vocês se ligarem. Vou botar aqui uma razão 2. Imagine que eu tenho essa figura. 2 ou 3, tanto faz. Deixar a razão 2. Imagine a figurinha aí. Fazer a mão livre, tá? Centro C aqui. Então, o que é que eu faço? Primeiro eu vou colocar uns pontos. A, B, D, E. Aí, ligo do C para o A. Aí pego, marco 1, 2. Também pode o A estar aqui por cima? Pode. Pego do C para o B. 1 é o próprio e 2. Sempre em relação ao ponto A. Pego do C para o D. 1, 2. Pego do C para o E. Aí, 1, 2. E aí, quando você ligar, quando a razão é positiva, pode acontecer da figura ficar uma por cima da outra, tá? Então, ficaria AB, B para D, AD para E e A para E. A figurinha ficaria assim. Lembre-se que quando a razão for positiva, certo? Quando a razão é positiva, eu preciso contar exatamente da própria figura, quando a razão é positiva. Entendeu? Quando a razão é positiva, eu tenho que contabilizar sempre da própria figurinha. Ficou claro aí quando a razão é positiva? Eu preciso estar contando do mesmo lado. Aí a figura fica, às vezes, tranquilamente, uma por cima da outra. Né? Entenderam, gente? Sim. Liga aí. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Pra gente... Deixa eu deixar na telinha das atividades, para vocês irem pegando aí.
E aí, deixa eu fazer aqui a chamada rapidinho. Hoje é dia 12 de 19, né? 19 de maio. E aí, como vocês já sabem, né? Só vou chamar quem não está aqui, né? Quem já está aqui, eu já vou deixando. Álvaro. Ana Clara tá não, né? Brenda tá não. Bruna tá não. Cecília tá não. Douglas não. Everton não. Fabiana não. Gisele não. João Vitor não. Matheus não. Poliana não. Tatiane não. Vinícius não. Yasmin não. Yuri não. Rapaz, faltou muita gente hoje. Aconteceu alguma coisa, gente? Faltou esse pessoal todinho. Acho que não, professor. Não sei. Anitta o quê? Anitta tá aí, né? Anitta não tava falando? Anitta eu botei presença. Se bem que a Anitta tá com as faltas, não foi? A Anitta tá aqui sim, botei presença nela. Agora tem muita gente que faltou hoje, né? Não, o pessoal tá tentando falar com ela. Ah, tá. Tá aí. Aí. Tem umas faltas, né, Anitta? Depois tu manda uma mensagem para mim pra gente ver se consegue fazer alguma coisa para ver algumas faltas dessa. Beleza, Anitta? Depois tu me vê. Acho que tu não tava nenhuma aula até hoje, né? Beleza? Gente, então é isso. Uma boa semana para vocês. Fiquem na paz, certo? Anitta, depois fala comigo para entre em contato aí enfim, tem várias maneiras aí de você entrar em contato. Então, gente, boa semana.